Espiritualidade em gotas. Vida, bem indisponível. A questão 880 de O Livro dos Espíritos propõe: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é incisiva: o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu próximo, nem de fazer qualquer coisa que possa lhe comprometer a existência corporal. Viver é uma atitude de usufruto, que quando dispomos de uma instrumentalização física que nos permite pela reencarnação o nosso aprendizado intelecto-moral. Temos o ensejo de poder usufruir dessa possibilidade, mas não temos o direito de avançar e dispor desse corpo que nos é emprestado pelo Divino. Somos o inquilino, habitando transitoriamente um corpo por alguns meses dentro do útero ou por longas décadas fora do útero. Não nos cabe, no entanto, de modo algum, violar, usurpar, para além do direito do usufruto, da administração, do exercício que esse corpo nos permite de, em vivendo, aprender, amar, sorrir, sofrer, chorar também, para ir extrapolando, lidando com a vida e tentarmos selar a vida física, destruindo o próprio instrumento físico. Naturalmente, movido por dores, desafios, que muitas vezes nos colapsam. Não temos o direito de evitar que uma vida física se coloque no mundo, desde do embrião, a partir da concepção, até o ancião que se inclina para fazer o seu grande voo, ultrapassando o portal do túmulo. A vida, ela deve ser celebrada. E quando ela possa lembrar ou parecer desprezível, talvez aí esteja o momento de maior espiritualidade para podermos reconhecer a providência divina naquela circunstância. Por exemplo, um anencéfalo, cujo cérebro está comprometido na sua formação. Há uma vida quase que aparentemente só vegetativa, no entanto, há um psiquismo vinculado a ele. Ali há uma vida pulsante, muito embora a expressão relacional fique muito comprometida. O sensório esteja limitado. A possibilidade de expressão esteja mutilada. Mas o divino há de ter uma significação, um sentido, um objetivo para essa existência que parece desprezível. Devemos celebrar a vida, evitando, portanto, o suicídio, o homicídio, ou as manifestações indiretas que nos levam igualmente à depreciação dessa vida física através de uma conduta existencial que dilapide esse patrimônio físico. Honremos a vida honrando o corpo e celebremos a conexão com o divino, mesmo nas circunstâncias que são adversas e que parecem conspirar contra a nossa felicidade.